já me derrubou, porque acaba resumindo tudo, né? Tudo que está aqui são 10 páginas, tu resumiu num refrão. E às vezes a gente tem uma dificuldade de aceitar o amor de Jesus, de aceitar essa graça, né? A graça que está disponível para mim, para ti, para todos nós. E a gente tem que ficar aqui batendo e rebatendo e debatendo, não para tentar convencer, porque ninguém está aqui para convencer ninguém, né? Quem convence é o Espírito Santo, é Jesus, mas para tentar falar para as pessoas um pouco daquilo que a gente vive, né? E que nos faz bem, que nos transforma em pessoas melhores, que nos faz ser um melhor pai, um melhor amigo, um melhor colega de trabalho, um melhor compadre, né? Isso é um sentimento, como eu sempre falo, introspectivo, é algo que vem de dentro e transborda, né? Só transborda aquilo que está cheio, que está derramando, né? Então, é aquilo que a gente sempre fala, se eu estou cheio do amor, se eu estou cheio de Jesus, se eu estou cheio da graça, isso vai transbordar. Quando eu falo eu do verbo nós, né? Eu fui incumbido de falar sobre os sábados, e eu confesso que eu tentei fugir dessa ministração, porque é um assunto complicado para mim. Tem pessoas que eu amo, que eu convivo, que cultuam o sábado, que fazem parte de religiões que guardam o sábado, né? Então, antes de começar, eu queria deixar bem claro, a gente não está aqui batendo de frente com ninguém, a gente não está aqui querendo mostrar uma verdade que é minha, ou que é tua, ou que é de outra pessoa, não, a gente está aqui vivendo a graça, não querendo ser exemplo para ninguém, sabe? O exemplo é Jesus, né? A única coisa que a gente está aqui é se permitindo ser usado por Jesus para talvez tocar ou não algum coração, para talvez dar uma virada de chave em alguém, como aconteceu com a gente, né? Ontem eu tinha um pensamento diferente de hoje, né? Então, uma vez um pastor me perguntou, cara, e se Jesus voltasse hoje, tu estaria salvo? Daí eu fiquei assim, tu vê, eu faço isso, eu faço aquilo, eu faço aquele outro. E aí ele me falou, cara, tu tá salvo. A partir desse dia eu quis conhecer melhor a graça. E hoje eu falo de peito aberto, eu tô salvo. Eu tô salvo e vocês estão salvos, todos nós estamos salvos. Eu até anotei umas palavras aqui, ó. Eu posso parecer ousado falando isso, eu posso parecer arrogante, abusado, mas não é sobre mim, é sobre o que Jesus fez. E essa salvação ela está disponível para mim e para você, para todos nós. Independente de raça, de religião, de escolha política, independente de qualquer coisa, está à disposição para todos nós, né? Basta o quê? Basta a gente querer. Eu só quis fazer essa introdução porque com certeza essas pessoas vão assistir depois, esses meus amigos, compadres, irmãos. Mas o Miro resolveu falar, não, eu fui incumbido disso e me coloquei aqui à disposição de Deus. Ô Senhor, me usa aí, deixa rolar, né? Então vamos entrar aqui. Esse tema do sábado, tá? Ele gera dúvidas há séculos, né? Outra coisa, é um tema que eu vou citar, tudo que eu vou falar aqui é embasado biblicamente, vou citar versículo por versículo, e mesmo com todo esse contexto, eu vou citar aqui, sei lá, 20% do que tem escrito na Bíblia em relação ao sábado. Então seria impossível resumir toda a Gênesis até a vinda de Jesus em meia hora, ou 20 minutos, ou 40, talvez um pouco mais. Seria impossível. Então, eu tentei escrever primeiro para eu ser mais direto, mais objetivo, porque eu tenho o costume de sair de um assunto, entrar no outro, ficar naquele outro, sair do outro, e depois esquecer o que eu estava falando primeiro. Então, para ser mais objetivo, tá? Então,
a gente vai fazer uma linha do tempo desde Gênesis até a vinda de Jesus, tá? Então, começando com Gênesis 2, versículos 1 e 3. Tá? Assim, pois, foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército. E havendo Deus terminado no 7º dia a sua obra que fizera, descansou neste dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o 7º dia e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que como Criador fizera. Então, analisando essa Gênesis 2, é lá no início, tá? No início da criação. 3 palavras me chamam a atenção: descansou, abençoou, santificou. Tá na Bíblia. Aqui só um parênteses: Shabat significa 7º dia ou sábado, tá? Que significa dia de descanso e deriva do verbo shavat, que significa ele cessou, ele descansou. Ou seja, desde o princípio, a palavra sábado, ela já tem essa relação com a palavra descanso, com o ato descanso. Então, lá não era um dia da semana, o Shabat ou Sabat, né, já tinha relação com a palavra descanso, tá? Então, tem 3 pontos fundamentais aí. O primeiro, Deus criou lá os céus, a terra, o mar, não sei o quê. No 7º dia descansou. Então, eu pergunto, será que Deus cansou? Será que Deus foi lá, pegou o picão lá e no 7º dia lá, meu Deus, estou moído. Deus falou, meu Deus, estou moído, né? Não, ele não estava cansado, porque obviamente ele é Deus, né? Então, o descanso de Gênesis 2 aqui, ele é referente à contemplação da obra perfeita. Então, já vem os 2 pés, né? Outra curiosidade: Deus descansou no 7º dia. Não havia lei. Não tinha lei. Moisés nem sonhou. Moisés estava nos planos de Deus bem lá para frente. Então não havia lei. Não tinha 613 leis para seguir. Não, era só Deus e o homem que ele havia criado. Que dia que o homem criou Deus? Aliás, que Deus criou o homem? Que dia que foi da criação? Alguém sabe? No 6º dia. O homem foi criado no 6º dia. E olha só. O homem existiu no 7º dia, que era o dia do descanso. Então, o primeiro dia do homem já foi o dia do descanso. O primeiro dia do homem, criatura criado por Deus, foi o descanso. Primeiro dia, não foi o 7º, foi o primeiro. Então, o homem já nasceu, primeiro descansou, depois trabalhou, mas primeiro descansou, tá? Então, antes de existir Abraão, Moisés, Israel, mandamentos, as leis, Deus cria e depois descansa. Adão não recebeu nenhum mandamento. Deus não falou, Adão, sábado tu tem que ficar em casa. Ô, Adão, tem que jejuar aí, cara, né? Adão não recebeu nenhum mandamento, tá? O descanso era natural, ele só precisava estar ali e conviver com Deus, tá? O descanso era parte da criação perfeita e o sábado demonstra um princípio. A vida flui da obra de Deus, não do descanso humano, do esforço humano, perdão. Ou seja, o descanso é um princípio divino e não humano, tá? Antes da queda, o descanso era posição. Depois da queda, o descanso virou uma necessidade. Porque Deus vivia naturalmente, o homem perdeu e por causa disso, mais tarde, Deus instituiria o sábado como lei. Tá? Contextualizando aqui
A queda foi lá no Éden, quando Adão e Eva comeram a fruta lá e tal, viu que eles estavam peladão lá, e aí daí foi a queda, tá? E um negócio que eu li aqui, que eu fiz um parênteses, que eu achei, cara, lá em Gênesis, na queda, já tem aqui ó, em Gênesis 3,15, a semente da mulher esmagará a cabeça da serpente. Então, logo após a queda, Deus já promete um Salvador. Foi a primeira profecia sobre Jesus, logo após a queda. Então, Jesus já está presente lá no princípio da criação. E em outras horas aqui a gente vai ver sobre isso de novo, tá? Paulo também declara lá em 1 Coríntios 15, 22, assim como em Adão todos morrem, em Cristo todos serão vivificados. Então, em Adão veio a queda, em Cristo veio a restauração. Tá? Voltando aqui sobre a questão do homem aqui, né, que foi criado no 6º dia, descansou no 7º dia, o ser humano então começa descansando, depois trabalha a partir do descanso, não para alcançá-lo. Então Deus estava ensinando, eu faço primeiro, depois você vive o que eu já fiz. A força é minha, o trabalho é meu. Só vive, só vai lá e aproveita o que eu já fiz para ti, o que eu deixei preparado para ti. Então a lógica do evangelho é: Deus faz, Cristo cumpre e nós descansamos na obra pronta. A obra pronta de Deus. Agora vamos entrar então na próxima parte, que seria entender por que o sábado virou um mandamento da lei de Moisés, tá? Tem aqui em Êxodo 20, de 8 a 11 e Êxodo 31, 16, 17. Êxodo 20, de 8 a 11 diz: lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, nem teu animal, e nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há. Ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia do sábado e o santificou. Êxodo 31, 16 e 17 diz: os filhos de Israel guardarão o sábado, celebrando-o nas suas gerações como aliança perpétua. No versículo 17 diz: entre mim e os filhos de Israel é sinal para sempre, porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, e ao 7º dia descansou e tomou alento. Então, assim, ó, aqui na Bíblia fica bem claro que um versículo após o outro aqui, ó, Deus fala, entre mim e os filhos de Israel. Então, quando o sábado se torna o 4º mandamento lá no Sinai e tal, ele foi deixado exclusivamente a Israel, aos filhos de Israel. Isso tem, aqui já repete 2 vezes em 2 versículos seguidos. Então, não foi deixado para Adão, não foi deixado para Noé, para Abraão, para os gentios, para a igreja, para ninguém. Era um tratado entre Deus e Israel, né? O que o sábado simbolizava na lei? Memorial da criação, lá, tá? O dia que Deus descansou e tal. Deus é o Criador, não o Baal, não as nações. Algo que tu me falou antes, Paulinho, proteção social, onde fala ali, não trabalhará nem tu, nem teu servo, nem teu filho, nem tua filha, nem teu cachorro, nem ninguém, porque era uma proteção para que, eu vou guardar o sábado, mas eu vou botar lá meus funcionários trabalhar. Não, é para todo mundo. Como lei, era para todo mundo, né? No Antigo Testamento, quebrar o sábado gerava pena de morte. Tá? Em Êxodo, tudo que eu estou falando é contexto bíblico, tá, gente? Até porque eu não sou um conhecedor assim
eu tenho a Bíblia na cabeça. Não, é tudo que foi retirado mesmo da Bíblia, estudado em cima da Bíblia. Então, não estou inventando nada aqui, tá? A quem possa interessar. No Antigo Testamento, quebrar o sábado gerava pena de morte. Êxodo 31:15. 6 dias se trabalhará, porém o 7º dia do sábado é o descanso solene do Senhor. Todo aquele que no dia de sábado fizer qualquer trabalho será morto. Isso era cumprido à risca, né? Isso mostra a importância cerimonial do sábado e não moral, né? O que seria a importância moral? Por exemplo, não matarás, não cometerás adultério, não roubarás, isso é moral. E essa parte aqui do sábado era cerimonial. Aí tem vários outros contextos aí que acho que vou pular aqui a questão dos sábados cerimoniais, lá que é em Levítico 23, né? Sábado semanal, Páscoa, Pentecostes, sábado das trombetas, sábado dia da expiação, os sabáticos das festas são chamados, tudo é sábado. A festa da lua nova era sábado, ou seja, o sábado, quando a gente ouve a palavra sábado, a gente pensa, é sábado, depois da sexta, antes do domingo. O sábado, ele era alusivo a essas comemorações. Entrou a lua nova na terça, é sábado. Então, a gente, durante o passar dos tempos, nós fomos bitolados, nós fomos levados a acreditar que o sábado que está na Bíblia é o dia, mas não é. Não é o dia. Tá? Porque se a lua troca na terça-feira, é sábado. Se o Pentecostes lá é sábado, todas as festas eram chamadas de sábado. E falando na questão cerimonial, tá? O sábado também fazia parte desse pensamento a circuncisão, alimentos puros e impuros. Pode comer isso, não pode comer isso, pode comer aquele outro, não pode, não sei o quê, tá? Sacrifícios também faziam parte, rituais de purificação, tá? Então, tudo isso fazia parte. Agora, olha só, a Bíblia nos diz que tudo isso era sombra. A palavra sombra, ao pé da letra, está na Bíblia. Em Colossenses 2:16-17, diz: ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir. Porém, o corpo é de Cristo. Né? Então, quando Paulo fala isso, ele está falando, cara, isso aí era lá, ó. Isso era sombra. Isso era sombra. Tudo isso era sombra. Circuncisão, todo tipo de sacrifício, isso era sombra. E olha só que frase legal que não fui eu que criei, eu achei, né? Tudo não se cria, se copia. A sombra só faz sentido até chegar à luz. E essa luz tem nome. 16, 17. Colossenses 2, versículos 16 e 17. Ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir. Porém, o corpo é de Cristo. Daí eu anotei. A sombra só faz sentido até a luz chegar, e essa luz tem nome, é Jesus, né? Beleza, vou tomar uma aguinha aqui. Tudo certo? Estou indo muito rápido. Estou tentando ir rápido porque tem 10 folhas. Tem 55 folhas. Beleza, então vamos para um próximo tópico, que é Jesus, o cumprimento do sábado. Antes de falar no sábado, Jesus diz, antes de falar no sábado, vinde a mim e eu vos darei descanso. Está
Está lá em Mateus 11, 28. E, coincidentemente, logo depois, em Mateus 12, tá? Aqui ele começa a bater de frente com o sábado, tá? E em Mateus 12 ele trata do sábado e não é por acaso. Quando eu li isso na Bíblia, parece que é um negócio meio assim premeditado, sabe? Tipo, ó, eu vou falar primeiro, vinde a mim que eu vos darei o descanso. O descanso é Jesus, o sábado é Jesus, o descanso é ele. Vinde a mim, eu vos darei descanso. E logo depois ele vem moendo com o sábado, tá? Essa mesma passagem que está em Mateus 12 aí, também tem em Marcos 2, versículos 23 a 28. Então, eu vou ler duas passagens aqui, onde Jesus fala sobre o sábado, enfim. A primeira é Marcos 2, 23 e 28, que diz assim: E aconteceu que, passando ele num sábado pelas searas, os seus discípulos caminhando começaram a colher espigas. E os fariseus lhes disseram: Vês, por que fazem no sábado o que não é lícito? Mas ele lhes disse: Nunca lestes o que fez Davi? Quando estava em necessidade, teve fome, e o que ele comeu? Como entrou na casa de Deus, no templo de Abiatar, sumo sacerdote, e comeu os pães da proposição, dos quais não é lícito comer, senão os sacerdotes. E deu também aos que com ele estavam. E disse-lhes: O sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. E assim, o Filho do homem, até do sábado é o Senhor. O Filho do homem, até do sábado é o Senhor. Jesus, até do sábado é o Senhor. Então, assim, não sei se ficou claro, mas os discípulos estavam lá caminhando, foram lá pegar uma espiga de milho, os fariseus foram lá: ops, não pode colher no sábado. Jesus falou: por que não? Por que não pode colher no sábado? Como Davi entrou na casa de um sumo sacerdote, ele e os seus com fome, e foi lá e comeu o pão sagrado que era só para os sacerdotes. Entenderam? Cara, essa frase aqui, assim o Filho do homem até do sábado do Senhor, também é... Cara, eu não sei, às vezes parece que a gente tenta empurrar as coisas goela abaixo, sabe? Às vezes parece que a gente tá aqui, porque a graça é isso, porque a graça... Não é sobre isso. Não é sobre empurrar a goela abaixo. Eu tenho maior respeito, eu não estou dizendo aqui que é errado, gente. Em momento algum eu vou falar que é errado jejuar, que é errado guardar o sábado, que é errado subir o monte, que é errado pagar o dízimo. Em momento algum eu vou falar isso, tá? Em momento algum eu vou falar isso. Porque, primeiro, quem sou eu, né, para falar o que é certo e o que é errado? Eu sou aqui apenas alguém que é constrangido. Eu não... Cara, eu estar aqui, para mim, é um negócio assim... Eu fico constrangido. Porque quem sou eu, Miro, vim aqui falar de Jesus, ou vim aqui... Eu sou um miserável falando disso. Eu sou um grão de areia. Sabe? Mas... Cara, é aquilo que eu sempre falo, introspectivo, derrama em mim. Cara, eu estou cheio da abundância do amor de Jesus, eu vou jejuar, tá tudo certo, eu vou guardar o sábado, tá tudo certo, mas isso não pode ser um peso na minha vida. Eu não vou jejuar para Deus me dar alguma coisa, eu vou jejuar porque Deus já me deu, porque Jesus já me deu, Jesus já me salvou. Entendeu?
Eu não vou guardar o sábado porque eu quero ir bem no trabalho, porque eu quero ganhar um aumento, porque eu quero comprar um carro novo, Senhor, e daí vira aquele negócio, né? Tipo, é aquela dá e recebe, né? Eu vou guardar o sábado aqui, eu vou ser bonzinho, eu vou pagar lá o dízimo, porque Deus vai me abençoar. Deus tá, nem aí pra ti, cara. Deus abomina, e tá na Bíblia, e eu vou ler isso daqui a pouquinho, Deus abomina isso, tá? Tem que vir de dentro. Cara, hoje eu vou guardar o sábado. Beleza, tá tudo certo. Por isso que a gente não está aqui criticando quem guarda, quem não guarda. A gente está aqui tentando compartilhar um estilo de vida que a gente leva, que é suave, que é manso, né? Que é sem peso, que é sem cobrança, sabe? Me entristece ver algumas pessoas vivendo embaixo de uma ditadura religiosa, sendo que está aqui para mim, para ti, para todo mundo, está aí à disposição. Então, aí, continuando, voltando aqui, Marcos, aí logo depois, em Marcos 3, de novo, Jesus na sinagoga, estava ali um homem que tinha ressequida uma das mãos, isso no sábado, e estavam observando a Jesus para ver se o curaria no sábado, a fim de o acusarem. E disse Jesus ao homem da mão ressequida: vem para o meio. Então lhes perguntou: é lícito no sábado fazer o bem ou fazer o mal? Então Jesus perguntou: cara, no sábado, o que é melhor aqui? É melhor fazer o bem ou fazer o mal, né? Salvar a vida ou tirá-la? Esses ficaram em silêncio, olhando ao redor, indignado e conduído com a dureza do seu coração, disse ao homem: estende tua mão, e ele a estendeu, e a mão lhe foi restaurada. Retirando-se, os fariseus conspiravam logo com os herodianos contra ele, como lhe tirariam a vida. Então Jesus não pode curar no sábado, mas os fariseus podem planejar matar Jesus no sábado? Onde é que está o sentimento aí? Onde é que está o amor? Onde é que está o conhecimento? Porque os fariseus eram os conhecedores da lei, eram os caras que sabiam tudo, que queriam cumprir tudo, mas eles iam totalmente contra aquilo que Jesus fazia. Jesus curou no sábado, os fariseus quiseram matá-lo, né? E ele curou o paralítico, curou a mulher, isso paralítica em João 5, o homem da mão mirrada em Mateus 12, a mulher encurvada é Lucas 13, tudo está na Bíblia, tudo no sábado. Mais uma vez mostrando que o sábado foi feito para o homem, não o homem para o sábado. Isso está em Marcos 2, 27. Jesus declara ser o Senhor do sábado. Marcos 2, versículo 28. Ele é o Senhor do sábado. Então o descanso não está em um dia, está em uma pessoa. Tá? Então a obra que traz o descanso mudou. Antes, descansar das obras físicas, do trabalho, braçal e tal. Agora, descansar das obras, da lei e da culpa. Antes, descansar para ser abençoado. Agora, você já é abençoado. Agora, descanse. Sabe, eu sei que é muita informação, né? E é um resumo. Antes, parar de trabalhar. Agora, parar de tentar se justificar. Né? Tem uma palavra que mexe comigo. Eu só penso nela, eu já me dá um negócio que é tetelestai. Eu ouvi pela primeira vez lá no Retiro e foi assim, meu Deus. Está em João 19:30. Quando Jesus completa a sua obra, o sábado encontra o seu cumprimento final. A realidade é Cristo. Descansamos no que ele terminou, assim como Deus terminou a criação. Mais uma vez, compara lá a criação com a vinda de Cristo. Assim como Deus terminou a criação e descansou, Cristo terminou a redenção para que nós pudéssemos descansar. Tá?
Então a gente começa a ir, a partir da ressurreição, a gente começa uma vida nova no lugar de descanso. Não fomos buscar favor, vivemos a partir dele. Assim como a criação terminou no 7º dia, a redenção termina na cruz. É por isso que Jesus diz, está consumado. Acabou. Jesus fala, agora deu, acabou, ninguém mais tem pecado. Eu estou pagando o preço. Eu estou amando vocês, eu só quero que vocês façam o mesmo. Amem o seu irmão. Né? Foi só isso que ele pediu. Aqui em Hebreus 4 também fala assim, nossa, o pleno sentido, ó, quem entrou no descanso de Deus também descansou das suas obras. Né? Poderia falar meia hora só sobre isso aqui. É muito complexo. Ó, quem entrou no descanso de Deus também descansou das suas obras. Estou descansando em Deus, cara, beleza, tá tudo certo, não preciso me ajoelhar, não preciso subir escadaria de joelho. Eu gosto de ir a Caravaggio a pé, sempre fui, eu adoro ir, levo um chimarrão, como umas bergamotas no caminho, não vou lá me sacrificar para Deus, não, eu vou lá porque eu vou, porque o que é de Deus para mim eu já tenho. O que é de Deus para mim eu já tenho. Ou seja, na graça, o descanso espiritual. A gente então tem que parar de tentar se salvar, de tentar ser aceito por desempenho, de autopunição, esforço religioso, que eu acho que é o pior assim dos tópicos hoje em dia, né? Confiar no que Cristo já fez. Confiar no que Cristo já fez. Paulo fala, pela graça sois salvo, não por obras. Pela graça sois salvo, não por obras. Então, mais uma vez, eu vou repetir o que a gente sempre fala aqui. A gente já falou isso aqui 1 milhão de vezes aqui. Não é pela força do meu braço, não interessa o que eu faça, não interessa, eu já recebi a salvação. Vocês, cada um já recebeu a salvação. Não há nada que eu possa fazer que me afaste de Jesus, não há nada que eu possa fazer que me aproxime mais de Jesus, porque está aí, está disponível, é para todos. E o título da ministração de hoje, que é o capítulo 9 da série sobre a graça que a gente está fazendo, hoje é o 9º capítulo, o título é Não é sobre vocês, o título da ministração. Até acho que eu deveria ter falado isso no início, né? Então, esse título, ele resume tudo, não é, Jesus fala, não é sobre vocês, é sobre mim. Deixa para mim que eu resolvo, sabe? Deixa para mim que eu resolvo, não é sobre vocês, não é a força de vocês, não é o que vocês vão fazer, o que vocês vão deixar de fazer. Eu fui lá, morri na cruz. Tá tudo certo, tá tudo pago, só vive bem, vive em comunhão com teus colegas, com teus amigos, com teus vizinhos, no trânsito. É isso que Jesus pede, sabe? Eu já fiz, eu já paguei. O impagável, porque impossível, nem o mais top era outra palavra para falar top, nem o mais top dos fariseus não cumpriu as 613 leis. Sabe? Outra coisa que quero frisar. Jesus veio e aboliu a lei. Não, Jesus veio cumprir a lei. É diferente, tá? Uma coisa que a gente tem que ter bem na cabeça. Jesus veio para cumprir. Cumpriu, ponto final. Daqui para frente, todo mundo de boa, né? Essa questão aqui foi uma palavra que a gente falou, acho que foi a Aninha que falou numa ministração, a metanoia, né? Essa transformação. Gente, não é do dia para a noite que isso acontece. Não é do dia para a noite que a gente entende. Muitas vezes eu bati de frente com a Cris, com o Paulinho aqui na graça. Não, mano, como é que pode? Pô, eu vou lá, eu ajudo as pessoas, eu
eu faço bem, eu tento ser uma pessoa do bem e porque eu quero ficar mais perto de Jesus. Cara, Jesus já está aí. Não tem nada que tu vá fazer, Miro. Não, não pode. Não pode. E daí o cara vai lá, assalta um banco lá, e aí Jesus ama aquele bandido também? Sim, Jesus ama o cara também. Então é um processo, é uma metanoia, uma mudança de dentro para fora, né? Por isso que constrange estar aqui falando. Constrange estar aqui falando. Porque quanto mais tu entende a graça, quanto mais tu entende que tu não merece e que mesmo assim ela está aí, quem sou eu? Que sou eu? Quem sou eu na fila do pão, né? Então, quando Jesus completa a sua obra, o sábado encontra seu cumprimento final. A realidade é Cristo. Descansamos no que ele terminou, assim como Deus terminou a criação. Cristo, eu já tinha lido essa parte. Começamos vida nova, beleza. A lei manda parar de trabalhar, a graça manda parar de tentar se justificar. A lei dizia, não farás obra alguma, em Êxodo 20, 10. Era literal, nenhum trabalho físico, mas Hebreus revela o sentido pleno. Eu acho que eu já li isso aqui. Vamos para o próximo. Então, lá em Hebreus 4 agora, nós, os que cremos, entramos no descanso, né? Então, isso aqui nos diz o que? O descanso não é um dia, é um estado de espírito, né? E quando entramos no descanso, a partir do momento que a gente crê, que a gente acredita, que a gente aceita que Jesus é suficiente. O sábado da lei não era descanso completo, o descanso verdadeiro só veio em Cristo. Sabe? Quantas vezes já aconteceu assim de tu deitar na tua cama e tá, beleza, eu vou dormir, e aqui na tua cabeça tu tá com um monte de coisa. Então assim, ó, o que adianta descansar o corpo se a minha mente não tá limpa, se a minha mente não tá tranquila, se o meu coração não tá tranquilo? Não descansa. Não descansa. Então o verdadeiro descanso, ele é espiritual. Ele é em Jesus. Eu posso estar moído de cansado, todo machucado. Ontem, sábado, trabalhei até as 8, aí, ó, me queimei, estou cansado, mas eu estou bem. Eu estou bem. Não é sobre isso. Eu estou bem. E quando eu falo eu estou bem, é deitar na cama. Senhor, obrigado por esse dia. Sabe? Eu falei com a Cris um mês atrás, Cris, não vou poder ministrar porque eu vou para a praia com a minha família. Tu te importa de trocar? Cris, não, troca lá para o 21 de dezembro. Pá, show de bola. Aí deu um monte de BO, não consegui viajar, a Angélica e o Bernardo ficaram doentes. Aí quem ia cobrir a Angélica no trabalho pediu demissão. Deu tudo errado. Não, cara, talvez tenha dado tudo certo. Tô aqui, ó. Né? Talvez tenha dado tudo certo. E eu confio, meus dias, minha família, meus pensamentos, minhas atitudes, eu confio tudo a Jesus. Consagro tudo a Jesus. Então, se ele queria, aqui estou, né? Estou me achando. Estou me achando, mas é sobre isso, gente. É um amor que constrange, então não tem como tu falar diferente, né? Tô chegando ao fim já, tá? Aplicação. O cristão não pode ser julgado por guardar ou não guardar o sábado, porque o sábado cumpriu o seu propósito profético em Cristo. Olha, lá em Hebreus 4, diz: as obras estavam concluídas desde a fundação do mundo. Não precisava falar mais nada, né? Mas tem mais. Resta um repouso para o povo de Deus.
Tem um lugar. Resta um repouso para o povo de Deus. Porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou de suas obras. Cara, eu acho que já, né, Paulinho, tá legal. Tem mais um monte de coisa aqui. Eu vou pular aqui que eu vou ler um texto aqui que eu achei, que acho que é importante ler para vocês. Quando Deus fica putaço com esse negócio de sacrifício, de pagar promessa, de me sacrificar. Aí ele fala com um profeta Isaías, fala através de Deus o seguinte, Isaías 10, 17. Ou Isaías 1, 10 a 17. Ouvi a palavra do Senhor, vós príncipes de Sodoma, prestai ouvidos à lei do nosso Deus, vós, povo de Gomorra. Então, ele já estava comparando Israel com Sodoma e Gomorra. Tá? De que me serve a mim, isso está na Bíblia, não estou inventando, de que me serve a mim a multidão de vossos sacrifícios, diz o Senhor. Já estou farto dos holocaustos de carneiros e da gordura de animais cevados, e não me agrado do sangue de novilhos, nem de cordeiros, nem de bodes. Quando vindes para comparecerdes perante mim, quem vos requereu o sopeçardes ou meus átrios? Não continueis a trazer ofertas vãs. O incenso é para mim abominação. As festas da lua nova e os sábados e a de novo ele fala nos sábados, ó. As festas da lua nova e os sábados e a convocação das assembleias, não posso suportar a iniquidade associada ao ajuntamento solene. As vossas festas de lua nova e vossas solenidades, a minha alma as aborrece. Já me são pesadas. Estou cansado de as sofrer. Ou seja, Deus não estava feliz com aquilo ali, cara. Deus não estava feliz com aquilo ali. Virou comércio, virou vou te dar para receber. E o relacionamento que Deus queria com a gente não era sobre isso. Sabe? O relacionamento que Deus queria com a gente não era sobre isso. Pelo que quando estendei as mãos, escondendo... quando estende as mãos, eu escondo os olhos. Tá? Quando multiplicar as vossas orações, não as ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos diante dos meus olhos. Era isso que Deus queria. Cessai de fazer o mal, aprendei a fazer o bem, atendei à justiça. Repreendei o opressor, defendei o direito do órfão, pleiteai a causa das viúvas, né? Então, assim, ó, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Cara, preciso cuidar do meu corpo? Preciso. Então, cara, é ruim tomar café se me faz mal? Eu estou cuidando do meu corpo. É ruim tomar refri, é ruim beber, é ruim fumar, mas, cara, tudo no seu tempo. Tudo no seu tempo. As coisas vão acontecendo, tá? Para encerrar, o sábado da graça não é um dia da semana, é um estilo de vida, tá? O sábado da criação revelou um princípio, o sábado da lei revelou uma sombra, o sábado das festas revelou uma profecia e o sábado em Cristo revela a realidade que a gente vive na graça. A gente pode declarar que o meu descanso é Cristo, minha justiça é Cristo, minha paz é Cristo, meu sábado é Cristo. O sábado não foi abolido, ele foi elevado. De um dia para uma pessoa. De uma sombra para uma luz. E a minha luz é Jesus. Muito obrigado.